Belmonte é uma vila portuguesa do distrito de Castelo Branco, na província de Beira Baixa, região do centro e sub-região das Beiras e Serra da Estrela, com cerca de 3.500 habitantes. É sede do município de Belmonte, com 118,76 km² de área e 6.204 habitantes, subdividido em 4 freguesias. O município é limitado a norte pelo município da Guarda, a leste pelo Sabugal, a sudoeste pelo Fundão e a este pela Covilhã. A localidade integra a rede das aldeias históricas de Portugal. A história da vila remonta ao século XII, quando o Conselho Municipal recebeu o foral de Dom Sancho I em 1211. Belmonte e a vizinha Covilhã, apesar de situados no interior de Portugal, estão conotados como poucas regiões portuguesas com os descobrimentos marítimos portugueses. Entre as curiosidades que permeiam a história da vila está o facto de que o descobridor do Brasil no século XV, o navegador Pedro Álvares Cabral, ter nascido em Belmonte. Belmonte é um concelho quase tão antigo como a nacionalidade. A vila de Belmonte teve foral em 1199 e está situado no panorâmico Monte da Esperança, antigos Montes Crestados, em cujo morro mais rochoso foi construído nos finais do século XII o seu castelo, que juntamente com os castelos de Sortelha e Vila de Touro formaram até a assinatura do Tratado de Alcanices, 1297, a linha defensiva do Alto Coa, apoiada na retaguarda pela muralha natural da Serra da Estrela e pelo Vale do Zézer. Por ser tempo de guerra contra leoneses e castelhanos, o castelo de Belmonte foi sendo melhorado nos reinados de Dom Afonso III, Dom Dinis e Dom João I. A bravura e a lealdade da família dos Cabrais foi sempre lendária e temida, sobretudo a do seu primeiro alcaide-mor, Fernão Cabral, que, uma vez nomeado a título definitivo e hereditário, em 1466 por Dom Afonso V, transformará o castelo numa residência senhorial fortificada, onde o seu filho Pedro Álvares Cabral viverá os seus primeiros anos de vida. No século XIII atesta-se a existência de uma já próspera comunidade judaica, responsável pela existência de uma sinagoga de que resta uma inscrição datada de 1296, que provavelmente viveria numa judiaria localizada no atual bairro de Marrocos. Em consequência da expulsão dos judeus de Espanha em 1492 pelos reis católicos, é provável que esta comunidade tenha aumentado, até que em 1496 Dom Manuel I decreta a conversão forçada ao catolicismo, seguindo-se uma série de perseguições e a criação de uma comunidade cripto-judaica que sobreviveu ao longo dos séculos, mantendo os seus rituais e tradições. É ainda o mesmo monarca que em 1510 renova o foral de Belmonte. Em 1989 foi oficialmente criada a comunidade judaica de Belmonte, cuja sinagoga foi inaugurada em 1997. Atualmente é uma das poucas comunidades com rabi. O homem ocupou estas terras desde a pré-história, como atestam os vestígios megalíticos com cerca de 6.000 anos nas freguesias de Enguias e de Caria. Igualmente importantes são os sinais da proto-história, que assumem novos conceitos e estratégias de ocupação do território. Nesta época privilegiam-se os cumos dos relevos montanhosos como forma de domínio territorial e de ostentação social. É o exemplo do castro da Xandrinha, na Serra da Senhora da Esperança. Verdadeiramente marcante neste município foi a presença romana. Efetivamente, os romanos, atraídos pela riqueza mineira e agrícola desta região, depressa se aperceberam da importância estratégica e económica deste território, atravessando-os com vias. Surgem assim as vilae da Quinta da Fórnia, na freguesia de Belmonte, e de Centum-Selae, na freguesia de Colmel da Torre. Com a sua imponente torre, é um dos mais monumentais sítios da época romana de Portugal e tem sido alvo de várias interpretações históricas e arqueológicas. Em 1199, Dom Sancho I e o Bispo de Coimbra outorgaram carta de foral a Belmonte com o intuito de povoar e restaurar, assegurando desta forma o controle político da região pela coroa portuguesa. Em 1258, Dom Afonso III concedeu ao Bispo de Coimbra, Dom Egas Tafes, autorização para a construção da torre de homenagem
e do castelo nas terras deste concelho. No século XIII, Belmonte é já uma vila bastante povoada por cristãos e judeus, justificando a existência de 2 igrejas, São Tiago e Santa Maria, e uma sinagoga. A administração militar, alcaidaria, de Belmonte foi entregue por este rei a Aires Pires Cabral, da família senhorial dos Cabrais. Na sequência das guerras fernandinas e da crise de 1383-85, atendendo a que o seu castelo de Belmonte é muito despoado por razão desta guerra, D. João I concederia Belmonte por carta de Couto ao bispo de Coimbra e, em 1397, à família de Álvaro Gil Cabral, nomeando alcaíde do castelo Luís Álvares Cabral, que herdaram em Belmonte o morgadio instituído por sua tia Maria Gil Cabral. Em 1466, a família Cabral fixa-se definitivamente em Belmonte, a quando da doação a título hereditário de alcaidaria mor do castelo e Fernão Cabral, recebendo também doação régia de todas as rendas, foros e direitos da vila de Belmonte de juro e herdade. Em 1 de junho de 1510, Belmonte recebeu nova carta de foral no âmbito da Leitura Nova, 1496-1520. Em 1527, Belmonte tinha a segunda maior densidade populacional na comarca de Castelo Branco e era uma comunidade rural dependente da pecuária e da agricultura e com algum comércio praticado maioritariamente por judeus. Apesar disso, os Cabrais continuariam a afirmar-se como elite política entre 1549 e 1550, a culminar numa carreira por altos cargos de nomeação régia. D. Jorge Cabral tornar-se-ia 15º governador da Índia. A comunidade de Belmonte abriga um importante facto da história judaica sefardita relacionado com a resistência dos judeus à intolerância religiosa na Península Ibérica. No século XVI, a quando da expulsão dos judeus da Península Ibérica e da reconquista das terras espanholas e portuguesas pelos reis católicos e por D. Manuel, foi instaurada uma lei que obrigava os judeus portugueses a converterem-se ou a deixarem o país. Muitos deles acabaram abandonando Portugal por medo de represálias da Inquisição. Outros converteram-se ao cristianismo em termos oficiais, mantendo o seu culto e tradições culturais no âmbito familiar. Um terceiro grupo de judeus, porém, tomou uma medida mais extrema. Vários decidiram isolar-se do mundo exterior, cortando o contacto com o resto do país e seguindo suas tradições à risca. Tais pessoas foram chamadas de marranos, uma alusão à proibição ritual de comer carne de porco. Durante séculos, os marranos de Belmonte mantiveram as suas tradições judaicas quase intactas, tornando-se um caso excepcional da comunidade criptojudaica. Somente nos anos 70, a comunidade estabeleceu contacto com os judeus de Israel e oficializou o judaísmo como a sua religião. Em 2005 foi inaugurado na cidade o Museu Judaico de Belmonte, o primeiro do género em Portugal, que mostra as tradições e o dia-a-dia dessa comunidade. Em Belmonte destacam-se os licores e compotas, arroz doce, papas de carolo, cabrito na telha, farófias, filhoses, cavacas, biscoitos de azeite, sopas de água do feijão e, com o maior destaque, o vinho.